Olá, alunos do quinto período. Aqui é a professora Fernanda Carini e essa é a nossa aula inaugural sobre bioinformática. E na aula de hoje nós vamos discutir sobre o tema Por que os biólogos modelam? Muitas vezes a gente ouve falar de bioinformática e logo nós pensamos que deve ser algo muito complexo, envolvendo biólogos e supercomputadores, mas nós podemos começar a pensar sobre esse assunto de uma maneira muito mais simples. Por exemplo, vamos imaginar que os nucleotídeos são palavras e que essas palavras elas vão contar uma história em um livro que é dividido em capítulos. Esses capítulos, eles são os genes. Já a transcrição e a tradução, elas vão ser a leitura deste livro. E por fim, nós temos o genoma, que vai ser a coleção de todos os capítulos que vão formar este livro. Então, este genoma ele vai ser uma receita de produção, manutenção e funcionamento do ser vivo. Mas, bem, onde que entra a bioinformática nisto? A bioinformática ela vai ser uma forma de analisar toda essa história, mas essa história é bem mais complexa do que isso. Por ser uma ciência bem recente, a bioinformática ainda não possui uma definição muito precisa, mas ela tem a tarefa de organizar, de analisar os dados que podem ser incrivelmente complexos e que vão ser resultantes daquelas análises de laboratório, análises de biologia molecular, de bioquímica. E a gente pode tentar definir a bioinformática dessas seguintes formas. Primeiramente, como a aplicação das técnicas computacionais para entender e organizar informações com macromoléculas biológicas. Ou seja, é a área que vai estudar os fenômenos biológicos, as macromoléculas biológicas, e vai utilizar ferramentas computacionais, técnicas computacionais para fazer esse estudo. Em uma outra definição, a gente pode definir bioinformática como o manejo de sistemas de informação para biologia molecular. Quando a gente fala de manejo de informações, a gente está falando da organização, da análise, da interpretação dessas informações biológicas. Então, com isso, a gente já começa a introduzir a bioinformática, a levantar os conceitos básicos dessa ciência. Então, o objetivo da bioinformática é buscar por novos conhecimentos e integrar esses conhecimentos em bases de dados, visando com isso a formação de princípios universais no campo da biologia. Ou seja, a bioinformática vai ser a aquisição, o armazenamento, o processamento, a distribuição, a análise e a interpretação das informações biológicas. Assim, o objetivo da bioinformática vai ser inferir informações, ou seja, conseguir interpretar as informações que vão ser fornecidas. E depois disso, a gente vai ter que disponibilizar essas informações em bases de dados. E para isso, ela vai ter que utilizar o conhecimento de diversas áreas, das mais diversas áreas, desde física, engenharia, medicina, biologia, matemática, até estatística, principalmente estatística, química também, informática. Então, ela vai utilizar o conhecimento de várias áreas para conseguir analisar as informações genéticas que são continuamente dadas, que são continuamente recebidas. E agora que sabemos o que é bioinformática, que sabemos as definições básicas e o objetivo desta ciência, nós podemos tentar responder à pergunta: por que os biólogos modelam?
Para responder essa pergunta, nós precisamos primeiro saber o que é modelagem. Um modelo, ele vai ser uma maneira abstrata de descrever um sistema complicado. Por exemplo, os cromossomos sexuais, eles podem ser descritos como X e como Y. E isso vai permitir que a gente visualize melhor as suas distribuições durante o ciclo de divisão celular. Então, é desta forma que é o modelo. Quando a gente representa os cromossomos como X ou como Y e representa essa estrutura tridimensional complexa de uma maneira abstrata, a gente consegue visualizar melhor. Visualizando melhor, a gente interpreta melhor. Então, a modelagem ela vai ser o ato de descrever de maneira abstrata determinado sistema e, assim, ela vai facilitar a análise desse sistema, que de outra maneira seria muito complicado de se analisar utilizando essas abordagens quantitativas convencionais. Então, a modelagem, ela vai permitir que a gente teste as nossas hipóteses utilizando um modelo matemático e um modelo computacional. Mas é claro que este teste ele é precisamente teórico e a gente vai precisar validar esses testes experimentalmente depois. Então, a gente consegue inferir as informações, mas posteriormente a gente tem que validá-las. O primeiro passo para a realização da bioinformática é extrair parâmetros relevantes de um sistema biológico, ou seja, de uma molécula, de uma célula, e para isso vão ser necessárias aquelas práticas bem conhecidas de biologia molecular, de bioquímica, que é extrair, duplicar, purificar, sequenciar esse material genético, esse material biológico. E com o avanço da biologia molecular e das técnicas de sequenciamento, que nós vamos estudar neste componente curricular, surgiu uma enorme quantidade de dados e esses dados eles precisavam de análise e de interpretação. E esses dados eles são depositados em bancos genéticos públicos, que são gratuitos, são online, e eles possuem bilhões de dados. E eles seriam irrelevantes se não existisse a bioinformática. E também eles seriam irrelevantes se eles não fossem descritos de uma maneira sistemática. Então, um outro passo da bioinformática é descrever quantitativamente estes parâmetros, estes dados, e para isso são utilizados alguns programas de análise, que eles vão catalogar, eles vão representar, eles vão organizar adequadamente as informações genéticas que vão ser depositadas nesses bancos de dados. Assim, a bioinformática ela vai permitir o levantamento de um maior número de informações biológicas e organizá-las de maneira lógica e depois aplicar estatísticas para analisar essas informações. E aí a gente chega na nossa segunda etapa, que alguns bioinformatas, eles são formados e eles são especialistas em desenvolver métodos computacionais. Métodos computacionais. E esses métodos, eles vão utilizar parâmetros para computar propriedades de um sistema ou para prever o seu comportamento. Ou seja, por exemplo, esses métodos vão permitir que a gente analise um determinado gene, que a gente prediga funções para um determinado gene ou demonstre relações entre esse gene e uma proteína. Então, esses métodos são desenvolvidos por bioinformatas, são colocados em uma interface fácil para que pessoas mais leigas também da área da bioinformática possam utilizar, transformadas em ferramentas úteis
para análise dos dados que são obtidos lá da biologia molecular. Muito interessante, não é mesmo? E um outro objetivo da modelagem, além de facilitar a representação dos dados, é permitir o acesso a moléculas tridimensionais por meio de uma representação unidimensional. Quando nós falamos de moléculas tridimensionais, nós pensamos logo no DNA, com aquela sua estrutura de dupla hélice helicoidal. A gente pensa nas proteínas com as suas estruturas terciárias, quaternárias. E a gente logo imagina que deve ser muito complicado analisá-las, né? Por exemplo, o DNA, o nosso tão famigerado ácido desoxirribonucleico, ele é composto por duas cadeias de nucleotídeos pareadas, como a gente pode observar aqui na figura. Duas cadeias de nucleotídeos pareadas. Esses nucleotídeos eles são compostos por um açúcar, uma pentose, no caso do DNA é a desoxirribose, representada aqui pela letra D, e por uma base nitrogenada, que pode ser a adenina, a timina, a guanina ou a citosina, e também por um grupamento fosfato. A função desta molécula, na sua estrutura original, ela é armazenar a informação genética para a síntese do RNA e posteriormente de proteínas e também transmitir informações genéticas. E um fator muito importante para essa transmissão de informações genéticas é que a ordem dos ácidos nucleicos determina a função do gene. E a gente visualizando essa imagem percebe que esses ácidos nucleicos, eles têm um esqueleto, eles têm uma estrutura física, que é esse esqueleto de açúcar, de pentose e de grupo fosfato. Isso é fixo, isso não varia. A única coisa que varia são as nossas bases nitrogenadas, que são a timina, a guanina, a citosina, a adenina, que são essas bases nitrogenadas, elas que vão variar. Então, durante a modelagem, as moléculas de DNA, elas são representadas pelas repetições dessas quatro bases nitrogenadas, que são representadas por essas quatro letras, por A, T, G ou C. Então, essa é a modelagem. Eles reduziram essa estrutura tridimensional complexa, essa dupla hélice aqui, essa estrutura helicoidal, em quatro letras, em A, T, G ou C. Da mesma forma acontece para as proteínas. As proteínas, a gente sabe que elas são estruturas muito complexas. Só que elas são monômeros de aminoácidos. E a ordem desses aminoácidos é que vai determinar o dobramento dessa proteína em sua estrutura secundária, posteriormente terciária e quaternária, e também a função dessa proteína. A gente sabe que a proteína tem diversas funções. Tem a hemoglobina, a proteína do sangue, que vai transportar o oxigênio, tem os anticorpos que vão proteger o corpo contra patógenos, contra agentes exógenos. Tem as enzimas, que são muito importantes na biotecnologia, que têm a função de catalisar reações. Então, as proteínas têm as mais diversas funções. E essas funções elas são determinadas pela ordem dos aminoácidos. E existem apenas um grupo de 20 aminoácidos que vão compor todos os tipos de proteínas que existem. Aqui nessa figura, a gente consegue ver esses 20 aminoácidos que compõem as proteínas e as suas divisões em aminoácidos alifáticos, que são os que estão circulados por vermelho, os aromáticos circulados por verde, os ácidos por laranjado, meio amarelado, laranjado, os básicos por azul clarinho, os hidroxílicos por rosa,
os que contêm enxofre por amarelo, os amídicos que contêm amida por um azul mais escuro. E nessa figura também a gente consegue separar aqueles aminoácidos que são classificados como não essenciais, que são aqueles que podem ser sintetizados pelo organismo humano, no caso, em que eles são circulados de maneira homogênea, que tem traços inteiros, e aqueles aminoácidos que são essenciais, ou seja, que eles não são sintetizados endogenamente, que eles não são sintetizados dentro do organismo. E para que a gente possa obtê-los, nós precisamos obter através da alimentação, em que eles são circulados por esse tracejado, por essa linha mais pontilhada, aberta. Então, a gente sabe que as proteínas são constituídas por monômeros desses 20 aminoácidos, e esses aminoácidos eles podem ser representados por letras. Eles têm estruturas complexas, tem o seu grupo amino, tem o seu grupo carboxílico, então ele tem a sua estrutura complexa, mas ele pode ser representado por letras, assim como as nossas bases nitrogenadas. A alanina, aqui representada pela letra a glicina pela letra G, a isoleucina pela letra I, e assim sucessivamente. Várias proteínas, elas já foram sequenciadas, elas têm as suas sequências de aminoácidos bem descritas, e elas já foram analisadas e estão disponíveis naquelas bases de dados online, que são gratuitas. Uma base de dados muito interessante é a UniProt. E a gente vai analisar essa base de dados futuramente, explicar como acessá-la e as suas importâncias. Mas por que a gente faz essa abstração? Por que a gente resume, por que a gente resolve modelar essas moléculas biológicas, essas macromoléculas biológicas? O primeiro objetivo é porque a gente quer economizar espaço de armazenamento. Imagine, são produzidos milhões de dados, milhões de sequências por dia, e essas sequências são depositadas naquelas bases de dados online. E essas bases de dados, elas não comportariam essas milhões de sequências de proteínas, de genes, se elas estivessem descritas de maneira complexa. Para que ela consiga suportar essas informações, é necessário que essas moléculas sejam descritas de maneira mais simplificada. E, além disso, essa modelagem, essa abstração, vai fornecer uma maneira conveniente de compartilhar as informações. É muito mais fácil a gente trabalhar com um arquivo em sequência de letrinhas, em sequência de letras, no modelo FASTA. E a partir como é mais fácil trabalhar com um arquivo em modelo FASTA, com uma sequência de letras, é mais fácil também a gente tirar informações disso. É muito mais fácil a gente conseguir analisar uma sequência de letras do que uma foto de uma molécula tridimensional. Além disso, antigamente, antes do advento real assim da bioinformática, as sequências elas eram compartilhadas por telefonemas ou por cartas, e os biólogos eles tinham que ditar cada uma das bases nitrogenadas ou dos aminoácidos sequenciados. Então era muito complicado. Então, a abstração, a modelagem, torna muito mais fácil, muito mais conveniente compartilhar essas informações. E, além disso, por fim, na verdade, essas sequências elas vão representar uma natureza exclusiva da molécula. Essas sequências, dentro dessas sequências estão embutidas as especificidades da molécula. Como a gente já comentou anteriormente, na sequência das bases nitrogenadas, nós podemos inferir um gene
nas sequências dos aminoácidos, nós podemos inferir um dobramento da proteína, uma função proteica. Então, a modelagem, as abstrações, a forma simplificada de se escrever, de se descrever uma molécula biológica, ela vai ajudar a levantar um maior número de informações sobre essa molécula biológica, vai permitir que a gente faça análises estatísticas, que a gente compare essa molécula com outras nos bancos de dados. Então, a modelagem é muito importante para a bioinformática. E eu vivo falando de bancos de dados, mas os bancos de dados, eles são muito importantes dentro da bioinformática. Bioinformática não existiria sem esse compartilhamento de informações. Todas as sequências que são sequenciadas, todas as moléculas que são sequenciadas, elas são depositadas nesses bancos de dados. E eles geralmente são online e eles são gratuitos, eles são de acesso gratuito para toda a comunidade científica que está interessada. E eles são elaborados de maneira comunitária, de maneira colaborativa. Os cientistas, eles fornecem as sequências para abastecer esses bancos de dados. E eles têm uma interface bem fácil de se utilizar, é fácil de navegar e ele vai permitir um acesso bem rápido às informações genéticas. E existem vários bancos de dados mesmo na literatura, e eles têm diferentes finalidades, eles podem estar mais relacionados à genética humana, ou de um animal específico, ou de plantas, de bactérias. Eles podem estar voltados só para genes, só para proteínas, só para compostos químicos, só para rotas metabólicas. Então, existe uma infinidade de bancos de dados para analisar dados diferentes. E a gente vai trabalhar com alguns deles durante o nosso componente curricular. Os bancos de dados, eles vêm sendo atualizados diariamente, existe um especialista por trás da atualização desses bancos de dados. Esses especialistas em tecnologia de informação, eles estão desenvolvendo as estruturas destes bancos, ferramentas de consultas, atualizando, aprimorando, para que a gente consiga fazer uma infinidade de coisas com esses dados biológicos que a gente consegue, que a gente obtém a partir da biologia molecular. Que a gente consiga desde analisar a expressão gênica até analisar as interações intermoleculares a partir só dessas letrinhas, dessas sequências que são depositadas dentro destes bancos de dados. Agora que a gente já fez esse panorama da bioinformática, dos bancos de dados, acho que você já consegue imaginar que existe muita informação dentro dos bancos de dados públicos. E que, às vezes, a gente até pode se perder um pouco na hora de fazer uma consulta. Então, é muito importante a gente saber fazer uma pesquisa de literatura bioquímica, fazer uma pesquisa direcionada, uma pesquisa bibliográfica de qualidade, para que a gente consiga ter acesso às informações que são relevantes dentro desses canais que são tão ricos. Uma pesquisa bibliográfica, ela não deve se limitar, ela não é, na verdade, procurar referências em um índice impresso. Para realizar uma pesquisa de qualidade, é necessário a gente ter um conhecimento prévio sobre o assunto, sobre aquilo que a gente está querendo pesquisar. É necessário a gente conhecer também adequadamente o banco de dados que a gente está pesquisando e utilizar os algoritmos corretos para fazer essa pesquisa. Então, de nada vale a gente ter um banco de dados riquíssimo se a gente não consegue coletar informações deste banco de dados. Então, nessa disciplina, a gente vai estudar um pouquinho sobre
a pesquisa na literatura bioquímica sobre como coletar informações dentro deste banco de dados. E agora, então, agora que a gente já sabe as definições de bioinformática, que bioinformática é a aplicação das técnicas computacionais para entender e organizar informações que estão associadas a macromoléculas biológicas, a gente pode citar algumas de suas aplicações. Uma de suas aplicações é reconstruir uma sequência de caracteres a partir de sequências mais curtas. Ou seja, é montar, por exemplo, na verdade, é montar uma sequência de DNA a partir da sobreposição de fragmentos de sequências menores. Os sequenciadores, nós vamos ver isso na próxima aula, eles não são eficazes quando eles têm que sequenciar moléculas muito grandes, quando eles têm que fazer sequências muito longas. Então, é necessário realizar uma série de procedimentos para permitir que os sequenciadores eles sequenciem de maneira eficaz, de maneira adequada. Primeiro, uma das técnicas é a gente duplicar o genoma-alvo, a gente copiar esse genoma-alvo várias vezes e depois essas cópias elas vão ser fragmentadas, porque a gente não pode, como a gente sabe, os sequenciadores eles não vão conseguir trabalhar com eficiência com sequências muito longas. Então, essas sequências elas são fragmentadas em fragmentos menores. Esses fragmentos menores eles vão poder facilmente ser sequenciados e eles vão ser chamados de reads, de leituras, de reads. E após o sequenciamento deles, a gente não vai saber qual que é a sequência inicial, qual é a final, qual é a do meio. É muito complicado, está uma bagunça, está tudo embaralhado. É um quebra-cabeça gigantesco de fragmentos de DNA. E cabe aos programas de bioinformática fazer essa análise, comparar fragmentos por fragmentos, comparar as pontas desses fragmentos e assim juntar, fazer o assembly destes fragmentos e montar uma sequência inteira. Assim, embora certas regiões do genoma elas sejam mais complicadas de serem sequenciadas por esse método, existem regiões com sequências muito repetitivas, então fica mais complicado de montar a sequência correta, a gente pode reconstruir uma grande quantidade, uma grande parte do genoma seguindo esses princípios de quebrar, montar o genoma. Então, a bioinformática ela está aí para auxiliar a montar sequências de DNA. Outra aplicação interessante da bioinformática é o reconhecimento de padrões repetidos em sequências simples ou padrões conservados. Ou seja, é a identificação de assinaturas associadas às estruturas biológicas ou a determinadas funções. Na bioinformática, é muito importante que a gente estude tanto as regiões codificantes de um gene quanto as regiões não codificantes. E, independente da região, a gente consegue analisar essas regiões a partir da descoberta de determinados padrões. Esses padrões, eles nada mais são do que características comuns entre as regiões. A identificação destes padrões conservados, dessas características que se repetem entre sequências proteicas, por exemplo, ela pode permitir que a gente tire informações sobre a evolução de uma determinada proteína. Pode mostrar que uma proteína de um orangotango, por exemplo, ela está associada, está relacionada funcionalmente ou estruturalmente com a proteína de um ser humano. Então, permite que a gente faça associações a partir da localização desses padrões conservados.
Uma outra aplicação também é o alinhamento de sequências que vão permitir a comparação simultânea de diversas moléculas, ou seja, que vão permitir que a gente infira relacionamentos evolutivos entre determinadas sequências. A partir dessas análises, a partir desses alinhamentos, a gente pode montar árvores filogenéticas, como essa da figura, e estudar a evolução de um determinado gene, de uma determinada proteína ou até mesmo de uma determinada espécie. Além disso, a bioinformática ela permite a análise da estrutura de uma proteína a partir da computação do ponto isoelétrico desta proteína, a partir da análise do peso molecular da proteína, a partir dos padrões de gestão característicos, da predição de características da estrutura secundária, dos locais de modificação pós-traducionais. Então, observe o quanto que a bioinformática está relacionada à biologia molecular, à bioquímica, à química orgânica, a diversas áreas. E em uma futura aula, a gente vai falar sobre o UniProt, que eu já comentei aqui com vocês. E essa base de dados é bem acessível, ela é gratuita e ela é de alta qualidade, ela fornece informações de alta qualidade sobre sequências de proteínas e sobre as suas funções. É um repositório com milhões de sequências de proteínas e nesse repositório a gente vai poder verificar cada um desses pontos citados. E todos esses pontos eles foram obtidos a partir de análises de bioinformática, desde a modelagem da proteína, desde o sequenciamento da proteína até a sua modelagem, até o seu depósito no banco de dados. E a partir da bioinformática também, a gente consegue fazer simulações bioquímicas. A gente pode testar caminhos metabólicos individuais, testar processos de transportes transmembrana, testar as propriedades de células inteiras ou de tecidos. E essas simulações bioquímicas, elas são muito importantes dentro da biotecnologia para elaborar projetos de edição genômica, para permitir o melhoramento genético, para a introdução, por exemplo, de uma síntese de uma determinada proteína por um micro-organismo específico. E um site, na verdade, uma coleção de bancos de dados muito interessante que tem simulações bioquímicas é a KEGG. Vou escrever aqui para vocês. K-E, é muito complicado escrever nesse programa. GG, KEGG, que ela é a Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. É uma coleção de dados que vai conter dados sobre sequências de genes, de genomas de diversos organismos, e também vai relacionar essas sequências, esses genomas, com as suas vias metabólicas. Então, é muito interessante porque ela vai registrar, faz uma rede de interações moleculares nas células, vai fazer variantes para organismos específicos. Então, nesse banco de dados, a gente vai conseguir realizar diversas simulações bioquímicas. Uma outra aplicação também, que é uma aplicação muito comum na análise, na bioinformática, é a análise de genomas completos. E como o banco de dados referência para essa análise de genomas completos é o NCBI, a gente sempre deve citar o NCBI, porque ele vem trabalhando para fornecer uma interface muito útil na web, uma interface fácil, para análise de genomas, de sequências de DNA, de proteínas, para análises mais diversas. E como a gente sabe,
O maior desafio hoje em dia não é mais obter sequência de DNA, sequência de proteínas. O maior desafio é analisar essas sequências. Diariamente são obtidas milhares de sequências. O desafio mesmo é conseguir interpretar, é conseguir entender esse livro que é fornecido diariamente. Então, o objetivo da bioinformática é atuar justamente neste ponto, é extrair todo tipo de significado biológico a partir destas sequências. E para finalizar a aula de hoje, a gente viu que a bioinformática é uma ciência gigantesca. Ela é a interação da informática com a estatística, com a biologia molecular e com diversas outras áreas. Na biologia molecular, a gente tem o dogma da biologia molecular no cerne da bioinformática. A gente tem a replicação, a transcrição, a tradução, e a gente extrapola esse dogma indo até as reações enzimáticas, a produção dos metabólitos. E a bioinformática ela vai trabalhar em todos esses pontos. Ela trabalha com a genômica na análise dos genes, com a transcriptômica e a proteômica, também conhecida como genômica funcional, na análise de RNA e de proteína. Trabalha com a metabolômica na análise de metabólitos. Só que na nossa disciplina, a gente vai focar mais na parte da genômica, porque o nosso objetivo, que está na nossa ementa, é fornecer a vocês, alunos, o conhecimento teórico e prático básico sobre as ferramentas da biologia, da bioinformática para análise da biologia molecular. Então, a gente vai focar nessa parte da genômica, que já é uma parte muito grande dentro da bioinformática, porque é uma ciência gigantesca. E para finalizar a aula de hoje, aviso vocês que na próxima aula nós vamos estudar algumas estratégias de sequenciamento. A gente vai verificar como interpretar alguns dados de eletroferogramas e como agir em caso de alguns erros com sequenciamento de DNA. E eu aguardo vocês lá. Se vocês tiveram alguma dúvida em relação à aula de hoje, vocês podem me mandar mensagem, como preferirem. E bons estudos e até mais!